pessoal, bem-vindos ao último episódio dessa 8ª temporada do Vem Aí, o podcast de inteligência artificial que já caiu no gosto do brasileiro e do pessoal da América Latina também, por que não? Apesar da gente tá falando aqui em português, a gente tem trazido também startups da América Latina que fazem parte do programa Inception aí da NVIDIA. Bom, esse é o último episódio dessa 8ª temporada, mas a 9ª temporada já está no forno, então se liga no canal, porque em breve tem mais 5 ou 6 exemplos aí de startups que estão fazendo bonito no mercado. Startups e grandes empresas também. Porque hoje, para a gente fechar aqui, né, no alto, a gente está trazendo um super banco brasileiro para contar como eles estão utilizando inteligência artificial ali no dia a dia. Bradesco, aqui é apresentado pelo Rafael Cavalcante, que é Chief Data and Analytics Officer e diretor de CRM do banco. Prazer ter você conosco, Rafael. Muito obrigado pelo convite, galera. Boa. E aqui também o Márcio Aguiar, diretor de vendas Enterprise da Latam da NVIDIA, que também já é parceiro do podcast aí há muito tempo, né? Com certeza, um prazer estar aqui recebendo mais um convidado do nosso ecossistema e poder levar, né, mais inovação tecnológica a todos aí que nos assistem. Exatamente. Bom, falando de Bradesco, né, Rafael, assim, você tem um time de 1.000 pessoas, você estava contando, que desenvolvem soluções de inteligência artificial, de dados, para evoluir aí a tecnologia do banco. Como que sua equipe está estruturada, assim? Ou como que vocês pensam tecnologia hoje dentro do banco? Eu acho que a gente pensa tecnologia aplicada gerando valor para os nossos stakeholders, né? Stakeholders que são os nossos colegas, os nossos funcionários, né? Os nossos parceiros, os nossos shareholders e principalmente os nossos clientes, né? Então, para a gente atingir esse propósito, né? Esse propósito se materializa na nossa capacidade de usar a inteligência artificial e usar dados para ser mais eficiente, para entregar melhor experiência, para aprimorar os controles e para gerar valor sustentável para a nossa operação, a gente se organiza em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é um pilar estrutural, é a nossa capacidade de ter plataformas que habilitem a organização e habilitem as pessoas a desenvolverem soluções de Data and AI. O segundo pilar fundamental é como a gente orquestra e assegura que essa plataforma está atingindo o seu propósito original, seguindo princípios de privacidade, princípios de segurança e minimizando riscos, né? Então, a gente tem uma estrutura de governança e de privacidade que é super importante e habilita que a gente consiga fazer isso com qualidade e confiança. E a terceira, que basicamente extrai valor dessa nossa capacidade de entregar estrutura, capacidade de entregar produto de dados, capacidade de entregar plataforma de um jeito certo, confiável, em aplicação de valor para as nossas unidades de negócio, as nossas funções corporativas, né? Então, a gente tem um grupo de pessoas que pensam no segmento de alta renda e olham como a gente pode alavancar capacidades desse segmento através de dados e através de IA. Seja no desenvolvimento de um robo-advisor, seja no desenvolvimento de um assessor de investimentos mais robusto, seja potencializando a nossa força de vendas. Quando a gente pensa em operações, quando a gente pensa em back-office, tem um grupo de pessoas que não somente responsáveis por estruturar os dados e pensar a maneira com a qual esses processos e esses workflows são bem representados, como em desenvolver modelos, desenvolver algoritmos para a gente fazer melhor a alocação de esforço e de recursos da organização. E, da mesma maneira, para atendimento, ou seja, a gente tem um grupo de pessoas que olham a maneira com a qual a gente faz atendimento para os nossos clientes, seja atendimento físico, seja atendimento de canal digital, e pensa como a gente encapsula capacidades de AI para potencializar como a gente funciona e opera. Perfeito. Márcio, você que acompanha de perto o Bradesco aí, né? O que acha desse modelo deles? Bom, um perfeito exemplo de que a tecnologia está em todas as principais áreas aí do banco, resolvendo, né, problemas que antes talvez não pudessem ser resolvidos nessa escala aí de tempo real, né? E o uso da inteligência artificial obtendo esses novos dados, essas novas abordagens, trazendo, como ele comentou aqui, mais eficiência. Então, assim, esse é o trabalho que a gente vem fazendo em grandes clientes, de mostrar a capilaridade que a inteligência artificial traz para o negócio do cliente. Obviamente, ele já identificou várias áreas que podem se beneficiar disso e, obviamente, elas vão se aperfeiçoando, não estão prontas, né? Que eu acho que esse é o principal problema de muitas empresas que não adotam tanto ou têm pessoas como ele com essa visão de que eu tenho que trazer inovação, porque isso também me traz eficiência, me reduz custos operacionais, e isso é o que a gente está vendo aí na prática com o Bradesco. Eu acho que assim, o legal do Bradesco é que a gente que trabalha com tecnologia, eu acho que talvez um dos primeiros casos de chatbot na época, né, foi o da Bia.
Sim. Acho que quem não é cliente Bradesco conhece a Bia por conta dos vários cases, do case que foi mostrado em vários lugares. Né? Foi um dos pioneiros, não foi? Foi. Na verdade, e eu acho que essa é uma história legal da gente contar, né? Eu acho que a Bia surge no nosso ecossistema de inovação, né? No nosso Inovabra. E surge do nosso processo constante de identificar tecnologias emergentes e pensar de como elas vão impactar o mundo, e por impactar o mundo, o Brasil, e por acontecer isso tudo, como a gente deve pensar serviços financeiros à luz dessa tecnologia, né? Então, a Bia surge em 2016 para o nosso cliente, para o nosso funcionário, para o nosso colega, e surge muito antes desse boom do que a gente vê nos últimos Exato. 3 anos de GenAI, mas ela já surge acompanhando uma tecnologia que começou a se tornar mais madura para aplicações corporativas e num patamar de confiança para serviços financeiros, né? Ou seja, IA já existia na indústria acadêmica há muito tempo, Sim. certo? Ela começou desenvolvendo problemas mais simples, né? Como resolver um desafio que a gente chama de PET, né? De navegação, como resolver um jogo, como a gente incorporar inteligência nisso. E, da mesma maneira, ela consegue também nos ajudar a resolver os nossos problemas do dia a dia, né? E qual era o problema que a gente tinha? O problema que a gente tinha era que, com a complexidade de serviços financeiros e com a nossa grande capilaridade, a gente podia fazer melhor a maneira com a qual a gente falava e ajudava todo o nosso time comercial e todo o nosso time de vendas e todo o nosso time de relacionamento em conversar com o cliente, né? Ou seja, uma pessoa, um colega nosso que está lá em Salvador, ele não necessariamente vende um produto de crédito rural todo dia, certo? Mas quando o cliente precisar que ele venda, ele tem que ter uma capacidade de entender aquele produto rápido e conseguir tirar as dúvidas daquele cliente rápido. Então, aquele caminho tradicional de você ligar para uma central de atendimento enquanto seu cliente está na frente é um caminho que é muito pouco satisfatório pela era da experiência que o cliente espera, né? Então, a Bia surgiu justamente colocando todo esse grande conteúdo de coisas que o banco faz à mão, sem fila, sem tempo de resposta longo, do nosso gerente de relacionamento. E quando a gente viu que esse conceito realmente era um diferencial, quando a gente viu que uma fila que a gente tinha de telefone, que demorava de 5 a 7 minutos, parou de existir, a gente começou a fazer essa conexão de como a gente poderia revolucionar o atendimento aos nossos clientes. Porque, em última instância, tem situações que o cliente fala com o seu gerente, mas tem situações no nosso aplicativo, no WhatsApp, que o cliente gostaria de resolver ele mesmo, né? Então, a gente começa a habilitar essas capacidades de BIA já em 2016 para os nossos clientes, e a gente descobre que tem engajamento, tem feedback positivo, tem caminho de melhoria, tem caminho de aprimoramento, mas é um canal que engaja, né? Eu costumo dizer que todo mundo aqui, quando acorda de manhã, de maneira geral, a primeira coisa que faz é ver no seu telefone as mensagens que você recebeu, os grupos da família, os grupos dos amigos, e a gente pensou, já em 2017, o que significava também ele ver a Bia lá. Então, a gente começou a habilitar a Bia também em canais próximos à necessidade do nosso cliente. E também a gente viu que esse cliente tinha necessidades que não necessariamente eram somente perguntas e respostas, né? Ele queria ter a capacidade de transacionar e ter consultas relevantes para ele, né? Ou seja, ele não queria mais, quando ele perguntasse onde eu vejo o meu saldo, que a Bia respondesse, olha, você pode ver o seu saldo no aplicativo, você pode ver o seu saldo no ATM. Ele queria que a Bia começasse a dar o saldo. Então, a gente começou a desenvolver essas capacidades transacionais na Bia, não somente não financeiras, como também capacidades financeiras, né? Já em 2022, a Bia começa a fazer Pix para o cliente. Olha, não, só um parênteses, assim, Bia, né? IA. Em 2016. Isso. Quer dizer, a inteligência artificial já está aí há tanto tempo, né? Mas quem é antenado começou a desenvolver muito antes do resto, antes de tudo isso ser hype. Não, e coincide muito também, foi o ano que nós lançamos o primeiro supercomputador, a DGX-1, né? Então, assim, é interessante as pessoas entenderem que é uma jornada. Eles estão passando por essa jornada. Muitos estão entrando agora nessa jornada de IA, ainda com uma certa dúvida, mas não é isso. Tem que acreditar, tem que ter uma visão, uma estratégia e entender que essas ferramentas podem
te trazer benefícios no teu dia a dia. Então, assim, é fantástico de ouvir isso, eu não sabia a data exata, mas muito interessante. Foi quando também, para nós, como empresa, foi que começou a É. mudar muito essa percepção de que nós tínhamos as ferramentas E para podia ir além. tornar isso possível como a gente vive hoje. E é 2 exemplos de empresas que estavam capinando mato alto, né? Para quem chegar Sempre, agora sempre. poder Assim, a gente conta essa história e a gente tem muito orgulho de contar que a gente fez isso tudo muito antes do famoso novembro de 2022, que quando o Uhum, GenAI se abriu para o exato. mundo, né? Mas novembro de 2022, ou perto disso, marcou uma virada também na Bia. Sem dúvida, né? Porque sempre no ciclo do novo desafio vindo e tirando a gente da zona de conforto, né? A grande verdade é que quando chega novembro de 2022, que basicamente é o marco de quando a OpenAI abre, né, o GPT para um uso comum, Uhum. né? Naturalmente veio perguntas e perguntas válidas. Por que a Bia não consegue ter uma experiência conversacional como essa experiência que ChatGPT está oferecendo, né? Por quê? Porque a tecnologia que a gente usava não necessariamente era uma tecnologia tão contextual, ela Exato. não necessariamente era uma tecnologia tão generativa e flexível no Mas olha diálogo. a frente que vocês tiveram, porque nesse momento, quando todo mundo estava começando, vocês já tinham mais de 25 milhões de usuários Uhum. usando a Bia, mais de 2 bilhões de interações, ou seja, você já tinha um banco de dados ali que podia abastecer Isso. essa nova tecnologia e já sair à frente de novo. Eu acho que mais importante do que o banco de dados era a expertise e a consciência organizacional do que significava colocar uma solução de IA rodando. Uhum. Porque quando chega a GenAI, e são pontos válidos e pertinentes, a gente tem muito desafio em relação à alucinação, É. a IA responsável, a privacidade, a como a gente vai conseguir proteger a nossa solução a ataques externos, etc. A gente viveu situações muito análogas a estas na construção Uhum. da Bia. Ou seja, Uhum. quando a gente começa decidindo, vamos primeiro colocar a Bia para atender internamente os nossos funcionários, era justamente muito nesse mote de que, olha, soluções customer facing, elas são bastante complexas, né? Uhum. Enquanto um funcionário interno, ele tem uma capacidade de entender algumas questões de alucinação, e não necessariamente a gente vai expor experiência negativa para o nosso cliente final, isso foram questões que a gente foi vivendo antes da gente entrar na geração de GenAI. Então, quando a gente entra, a gente foi capaz, como organização, de pensar num plano de adoção de GenAI muito mais suave Sim. e com muita consciência. A gente já sobe com a régua alta, então a gente conseguiu testar a tecnologia dentro dos casos de uso que a gente tinha, justamente verificando, realmente ela está entregando para a gente uma experiência conversacional melhor ou é hype? E aí eu acho que a gente chegou a conclusões muito relevantes que norteou a nossa estratégia a seguir. E você tinha até comentado que nesse início vocês selecionaram um grupo de colaboradores para usar esses Isso, recursos, outros não, e os que não estavam usando estavam querendo. isso. Isso Na, é, na isso é verdade raro, isso é raro, viu? É. é que eu acho que, e novamente, né, e a gente vai explorar isso mais para frente, né? É óbvio que a gente tinha como ambição ter casos de uso de GenAI. Eu acho que só que essa ambição isolada, ela é muito simplista em Uhum. relação ao potencial transformacional da tecnologia, Uhum. né? O que a gente queria era mais do que ter casos de uso de AI, é ter a capacidade de colocar em produção casos de uso efetivos de AI, Uhum. que tivesse uma realização de valor clara para o nosso stakeholder, né? Ou seja, chegar e dizer, e a gente tem centenas de casos de Uhum. prototipação e experimentação de GenAI. Eu acho que isso foi super importante Uhum. para a gente eleger e identificar os nossos champions, que são os casos que Uhum. efetivamente a gente levou para a produção. Mas o mais relevante dessa história é entender, dentro desse funil, a relevância de efetivamente a gente ter ambição e capacidade de colocar as coisas rodando, gerando valor. A gente fala muito de organizações AI first, né? Eu acho que definitivamente a nossa convicção sempre foi a relevância de colocar a AI primeiro a serviço do nosso cliente da organização, mas mais importante do que AI first é você ser AI ready. Uhum. Porque você pensar em AI primeiro e ter que lidar com a frustração de uma dificuldade de operacionalizar a solução, de uma dificuldade de explicar o que está acontecendo e de uma dificuldade de gerar proposição de valor único alavancando seus dados, ou seja,
a gente tem discursos de AI first que não resolve, de pessoas e organizações que não resolveram ainda o desafio de data oriented, né? Então, Mas, tem um pouco desse eu acho que tem desafio. outro fator aí que é muito importante, que é o da coragem. A gente está falando de um dos maiores bancos do Brasil, né? E assim, quando a gente fala de novas tecnologias e de inteligência artificial nesse caso, chatbots GenAI, a gente está falando de novos problemas que surgem, principalmente relacionados à segurança, que, cara, você não pensava antes quando você desenvolvia de outras formas. Você pega, por exemplo, guardrail, né? De onde você vai buscar as informações e tal. Ou como que eu vou driblar aquela inteligência artificial para tentar tirar dela uma informação de forma equivocada, né, igual logo no começo do ChatGPT, você falava: onde que eu baixo filme pirata? Ah, eu não posso te dar essa informação. Tá bom, mas então quais os sites que você não pode me dar? E aí ela dava aquele site, sabe? Uhum. Maneiras de você perguntar e ter informações que, no caso do mercado financeiro, podem ser muito sensíveis. Isso. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. E vocês estavam ali É, no momento inicial do desenvolvimento e. eu acho que é importante destacar, e eu fico feliz de estar representando aqui um grupo amplo de pessoas que ajudam diariamente a pavimentar isso. Eu acho que, primeiro, as nossas áreas de negócio e liderança por acreditar no potencial transformacional da tecnologia. O segundo é toda a área de tecnologia que fez o alicerce para a gente conseguir trabalhar e entregar assim. Ou seja, houve tecnologias e houve técnicas e houve componentes que foram habilitadas num curtíssimo espaço de tempo para que a gente conseguisse estar operacional em relação a isso, e principalmente todo o grupo que permitiu o desenvolvimento das soluções, mas principalmente os testes e disciplina de aplicação de um framework de IA responsável por que a gente entrega, né? Então, não, a gente tem a convicção que não existe estratégia de AI desconectada a um framework de IA responsável e de ética. Não é Exato. porque são palavras bonitas, não é porque é uma coisa Tem puramente que ser. discursiva, mas é porque é isso que efetivamente toca a geração sustentável de valor. Ou seja, eu costumo dizer que a gente acelera para conseguir voar, atingir o céu, atingir o espaço. Mas a gente pode acelerar descuidado e cair do barranco, e não é isso que a gente quer. Não, mas em todo momento ele está falando em nome de um grupo, Nunca da área dele só. São vários stakeholders. É o mindset da companhia que dá para sentir no que ele está descrevendo, que ela estava pronta para tomar essa decisão de ter a coragem, porque nesse mundo que a gente vive hoje, tecnologia aplicada, IA, você tem que ser ágil, mas muito bem estruturado como eles estão, não é só fazer por fazer, né? Então isso é uma outra coisa que é muito importante para dar certo, porque muitas vezes eu vejo empresas que querem empurrar, né, de cima para baixo o uso de uma nova ferramenta e, obviamente, o ser humano vai ter uma resistência a algo novo, né? E principalmente com essa percepção de que quanto mais automatizados estivermos, menos vamos precisar da força humana. Não é isso, né? Ela vai coexistir sempre. Eles estão dando simplesmente mais conhecimento para os colaboradores. Mas o meu ponto é muito mais no sentido de que a gente espera isso de uma startup, que pode, sabe, navegar rápido e de repente experimentar. E a gente está falando de uma grande instituição que estava lá trabalhando como startup, sabe assim? Não, trabalhando como startup, mas Concorrendo no mercado que mudou é, muito nos últimos anos, né? Exato. O mindset da Isso. agilidade, né? Eu acho que é um mindset de que... Eu acho que qualquer movimento que você observa do mercado, de players bem-sucedidos, é uma combinação, né, de modelo e proposição de negócio e a convergência desse modelo com o cliente, certo? Então, o nosso cliente espera isso, certo? O nosso cliente, e cada vez mais no mundo hiperconectado, o nosso cliente começa a pegar experiências bem-sucedidas que ele tem em coisas muito específicas, ou seja, ele começou a usar e-commerce, ele tem uma experiência de uma vivência super fluida de pagar coisas, de fazer checkout. Ele começou a usar streaming, ele tem uma expectativa de recomendação de seriados que encantam ele o que aquele serviço de streaming está fazendo. E ele traz essas visões, né, de experiência fluida, ele traz essas visões de recomendação e ele incorpora as expectativas que ele tem para serviços financeiros, né? Qualquer outro serviço. Qualquer outro serviço, né? E no nosso caso, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso avaliando o que é que essa experiência pode ser embarcada na nossa tecnologia, né? Então, um exemplo clássico de recomendação é um trabalho que a gente vem fazendo com recomendação de investimento, né? Ou seja,
o streaming diz, né? Pessoas que assistiram esse programa também gostaram desses. Uhum. A gente pensou junto com a área de negócio de alta renda, se a gente fizesse essa mesma experiência com produtos de investimento. Pessoas que investiram nesse investimento também investiram Mas nesse. eu fiz isso ontem, viu? Usando o chat GPT da vida, botei, eu tenho esses investimentos no banco tal, o que que você me sugere no banco X, Y ou Z? E aí vieram ali os equivalentes, né? E aí me pergunta no final, você quer uma recomendação talvez um pouco mais agressiva? Você quer mudar? Ou seja, eu fiz fora da plataforma do banco, no caso, mas me deu uma Eu visão. tenho ações da NVIDIA, devo comprar mais ou quais outras eu vou comprar? Essa Não é uma posso boa. falar. Mas a questão é essa. Imagina a experiência do Márcio de proativamente entrando na jornada do Bradesco e vendo isso Sim. lá. A gente viu ganhos substanciais em captação nesses canais, mas mais importante, na recorrência do cliente acessar. Porque, novamente, o cliente vê uma recomendação e essas recomendações elas são dinâmicas, é natural que ele comece a interagir mais com o seu ativo tecnológico para ver quais são as novas recomendações. É. E isso gera fluxo, isso gera engajamento e, por consequência, isso gera relacionamento mais sustentável, né? Então, é um pouco dessas pequenas experiências que a gente alavanca e por isso que a gente tem que ser ágil e por isso que a gente tem que ser cada vez mais orientado a esse tipo de mindset para entregar a solução para o cliente. E eu acho que o InovaBra, ele meio que mostra exatamente essa vivência do Bradesco, né? E mesmo compras de startups também para poder acelerar essa... Isso, ou seja, É. o InovaBra é o nosso ecossistema de inovação, certo? É um ecossistema que lida com inovação fechada, lida com inovação aberta. Só para o pessoal que não está aqui em São Paulo, assim, porque eu acho que quem está em São Paulo já passou na esquina ali da Isso, Paulista ali e na viu um Paulista, prédio InovaBra, né? Exatamente, Assim, temos um prédio lá. E é justamente, eu diria, essa materialização do que significa fazer inovação. Porque naquele prédio a gente tem startups, a gente tem parceiros tecnológicos, que são Grandes empresas, viabilizadores disso, e tem corporates, que não necessariamente são nativas em tecnologia, mas extraem valor de tecnologia estando junto desse ecossistema, né? E adjacente a esse ecossistema, a gente tem a comunidade do banco e todo o nosso grupo de áreas de negócio, de empresas ligadas e relacionadas, e tem todo um ecossistema acadêmico que faz parte disso, né? E a gente, por exemplo, em 2024, a gente fez a aquisição de uma startup, a Kunumi, justamente porque a gente entendia lá, né, final de 2023, 2024, a relevância que teríamos em ter uma empresa de forte viés acadêmico, forte viés de research, e que a gente conseguisse conectar essa capacidade de pesquisa, essa capacidade instalada de pensar fora do que tradicionalmente a gente pensaria dentro do banco para alavancar soluções. E trabalhar em conjunto com eles, pegando a grande massa de dados que a gente tem na organização, a quantidade de clientes que vai beneficiar o que a gente entrega e a expertise deles de pensar machine learning e pensar AI com uma finalidade de ponta. E a gente comentou aqui da Bia, mas tem outras ferramentas e outras iniciativas de IA dentro do banco que também são muito interessantes. A gente estava conversando da Mentor IA. Né? O que ele faz? A mentoria, novamente, todo mundo gosta de ser treinado, gosta de assumir conhecimento, gosta de descobrir coisas novas, né? Algumas pessoas fazem isso na experiência, outras pessoas fazem isso lendo um livro, outras pessoas fazem isso fazendo mestrado ou um doutorado, né? A mentoria, ela foi um concept da nossa BU de crédito, do time de cobrança nosso, que pensou assim, como eu posso melhorar a performance dos meus operadores de cobrança? Uma pergunta simples, né? Ou seja, a gente sabe, né? Se alguém vai pedir alguma coisa para a gente, pede de um jeito ou pede de outro jeito, é diferente, né? E a gente sabe que muitas vezes, se eu pedir daquele mesmo jeito para pessoas diferentes, a reação vai ser diferente, né? Agora, é complexo, né? Porque a gente tem centenas, milhares de operadores que falam com centenas e milhares de clientes diferentes, falam no áudio, tem uma dinâmica de contexto e situações, né? Qual foi o conceito disso? Foi uma tecnologia chamada IA generativa. Essa tecnologia habilitava uma série de coisas importantes, transcrição de áudio para texto, entendimento desse texto, análise de sentimento, extração de conteúdo. Então, a gente pegou toda a expertise na nossa BU de crédito, do grupo de cobrança, que sabia, olha, o meu melhor operador tem que fazer essas coisas nessas situações. Quando o cliente está
com esse tipo de necessidade, essa é a melhor abordagem. E a gente criou agentes capazes, agentes de inteligência artificial, capazes de transcrever a voz para texto, capaz de entender o que está naquele texto e capaz de ser um coach individualizado para cada operador. E a gente teve ganhos relevantes na nossa capacidade de cobrar. Isso é muito efetivo e é justamente essa situação que quando a gente começa a pilotar essas capacidades, a gente vê, né, que o outro colega que eventualmente não está com ela habilitada ainda começa a dizer, poxa, eu gostaria de ter acesso a isso também, porque isso faz eu performar melhor. E aí eu acho que essa é a melhor maneira da gente explicar e contextualizar a relevância do que aquela tecnologia tem. Ou seja, é relevante a gente explicar tecnicamente como funciona a GenAI, o que são tokens, né, o que significa a sigla GPT. Eu acho que é relevante. Tem pessoas Sim. da organização e tem pessoas do mundo que vão fazer bem uso disso. Mas, eventualmente, para a pessoa que tem uma vocação para o negócio, para a vocação de vender, eu acho que é super relevante que a gente consiga dizer, olha, tudo isso aqui é a capacidade de eu entregar para você essa experiência. E isso gera engajamento corporativo. E vocês veem aliás, vocês veem os funcionários usando mentoria para aprender sobre uma outra área, ou seja, para capacitação interna ou ainda Hoje, não? hoje a gente tem, hoje a gente vê nossa estratégia, a gente tem um instrumento corporativo, que é o que a gente chama de BIA corporativa, que é justamente essa grande inteligência que permeia todo o conhecimento corporativo na interação das pessoas. Então, se você tem dúvida de funcionalismo, quando eu posso tirar férias, tive um filho agora, como faço para incluir no plano de saúde, a gente tem esse conhecimento nessa BIA corporativa, então é onde a gente habilita esse tipo de conhecimento e experiência. E a gente tem essas soluções dedicadas, ou seja, a gente entende que naquele contexto do operador no dia a dia dele, ele tem exatamente que acessar a mentoria para aquela finalidade. Da mesma maneira que a gente tem soluções de copilot que a gente começa a fazer dedicada para o nosso operador de atendimento. Ou seja, hoje, pensa, a gente tem uma gama ampla de serviços, a gente tem uma gama ampla de dúvidas dos nossos clientes, né? As dúvidas podem ser do tipo, como eu peço uma segunda via do meu cartão, ou estou viajando para os Estados Unidos, gostaria de ficar na sala VIP no aeroporto de Atlanta, eu tenho esse direito? Certo? Ou seja, eu posso dizer que é uma pergunta muito específica ou não, mas a verdade é que tem clientes que fazem essa pergunta e eu Não, tenho que com saber certeza. respondê-las. Então, a gama de conteúdo que um operador de atendimento tem que acessar é muito ampla. Então, o que é que a gente começou a fazer? Um copilot para ele. Então, a gente tem todo aquele conteúdo que ele precisa acessar. Em vez de ele ficar procurando Alt Tab, Search, ele simplesmente pergunta para aquele copilot e aquele copilot automaticamente busca uma resposta resumida, uma orientação e um detalhamento se ele precisar. A gente está contente com isso? Não. A gente quer dar um passo além Não, mas para que a gente já começou, aí Exato. vai para que a gente aperfeiçoando. consiga fazer a transcrição em tempo real e nessa transcrição em tempo real, proativamente, o Copilot já diga para ele coisas que são contextuais naquela necessidade. Tem uma frase que a gente gosta de falar muito, é saber trabalhar com IA. É working with AI. AI é o teu novo colega digital, né? Hoje a gente tem ele como se fosse um avatar digital, mas é o teu novo colega ali. Entendeu? As pessoas ainda têm a percepção de que esse teu novo colega vai tirar o teu trabalho. Não, ele está ali para te ajudar. Você Né? ainda manda nesse colega. Agora, e você tem que ali, ele vai ficar melhor quanto mais você interagir com ele. E aí, quando vocês lançam qualquer produto novo, como eu vejo várias empresas, às vezes a resistência do funcionário é, não, mas não está pronto, não me deu a resposta que eu quero. Claro, Treina. porque ele chegou hoje. exato. Treina ele, ele vai saber igualzinho a você ou até melhor. Ele vai poder adiantar algumas situações para você que você não consegue antecipar. E tem um ponto legal, você falou, chegou hoje, né? Mas quando você tem a IA já treinada para o cara corpo de carne e osso mesmo, que chegou hoje, ele vira um grande acelerador, né? E aí a gente estava até conversando sobre isso, né? De call center que tem turnover alto, então o quanto que você consegue treinar esse cara para ele começar a performar bem o quanto antes. Isso, e eu acho que também gerar uma capacitação mais ampla e profunda para o cara, né? Ou seja, sempre é muito difícil, né? Ou seja, por mais que a gente tente padronizar, a gente lida com pessoas diferentes que estão aprendendo, né? Sim. E a maneira de cada um aprender é diferente, né? Então, quando a gente começa a habilitar copilotos, quando a gente começa a habilitar tecnologia de AI para esse tipo de capacitação, fica muito customizado a maneira com a qual cada um aprende, porque eu consigo saber exatamente qual é a necessidade daquele operador A, diferente daquele operador C. Ou seja,
A gente poderia ter uma decisão simplista, que é o seguinte: o operador A lida melhor com tal cliente B, o operador C lida melhor com tal cliente D. Vamos fazer só quando eles atendem esse cliente. Mas o que é que acontece na mesma hora chegam dois clientes B? Uhum. Então, para a gente é importante que a gente consiga inverter essa lógica e fazer com que todos os operadores consigam atender bem o cliente que ele precisa atender. Tem uma coisa que você está falando aí agora, eu estou lembrando de outro caso que a gente contou aqui, que era da Anima Educação, e eles estavam fazendo um trabalho de atendimento também de CX, que envolvia inteligência artificial, mas mais que isso, envolvia otimizar o tempo de todo mundo. Eles tinham um atendimento que ficava, eles não têm um call center, as pessoas atendem de onde elas estão. Mas tem gente que atende no digital e tem gente que atende fisicamente. O cara está lá na secretaria da escola, se o aluno entrar, ele vai ser atendido presencialmente. Eles conseguiram fazer uma dinâmica de que todo mundo está trabalhando o tempo inteiro. Se o cara está sentado na secretaria e não tem um aluno para ele atender, ele atende digital. E ele pode estar na Secretaria de São Paulo atendendo o cara de Pernambuco. E se chegar alguém presencialmente na frente dele, ele pega um QR Code e é atendido por uma outra pessoa virtualmente em outro lugar. Na verdade, sim, eles conseguiram fazer todo um sistema que o físico deixou de ser a grande questão. É muito mais... A gente tem um projeto super interessante com a nossa BU de negócios digitais, com o Massificado Digital, que é uma nova experiência de atendimento via chat, né? Ou seja, a gente tirar aquele canal tradicional de voz. O canal de voz tem algumas vantagens, mas tem algumas limitações, né? Por exemplo, uma pessoa só consegue atender um cliente por vez. Enquanto, na verdade, por chat, Dá pra por ser texto, vários. você consegue paralisar atendimentos mantendo uma qualidade. Por voz, o ser humano espera respostas mais rápidas. Certo? Ou seja, aquela experiência que às vezes parece, poxa, estava me demorando uma eternidade para eu ter a resposta, muitas vezes são 10 segundos. Né? E se a gente for comparar em texto, né, se a gente manda uma mensagem no grupo, manda Tá tudo mensagem para bem. alguém, cara, 30 segundos depois vem a resposta, a gente está bem. Então, novamente, essas são experiências que o nosso cliente, que a gente se molda no nosso dia a dia. Então, a gente trouxe essa experiência para a nossa solução de chat, onde o N0 para 5 milhões de clientes hoje é 100% por IA generativa. Ou seja, esse cliente, a primeira pessoa, a primeira persona que ele fala é a nossa BIA. A gente tem retenções superiores a 80%, 85%. Ou seja, eu só tenho necessidade de ir para o nosso próximo nível de atendimento, que é humano, de 15%, e a satisfação é elevada. Né? Então, novamente, são esses modelos de atendimento que fazem com que isso viabilize. E o nosso operador, ele consegue atender mais de um cliente ao mesmo tempo. Perfeito. E tudo isso está dentro de uma plataforma proprietária, né, que vocês chamaram de Bridge. Isso, Bridge, Bradesco Inteligência de Dados Generativa. A Bridge conecta muito com o mindset que eu compartilhei aqui no início, né? Ou seja, quando a gente começou a fazer caso de uso lá em 2023, 2024 com o GenAI, a gente descobriu que existiam 3 diferenciais importantes. O primeiro era você usar seus próprios dados para conseguir gerar vantagem competitiva. Ou seja, se eu tenho um LLM, tipo, seja de prateleira, eu vou gerar mais valor colocando meus dados, seja em atividade de fine-tuning ou RAG, ou o que quer que seja, na minha engenharia de prompt. Ou seja, eu vou ter um Unique Value Proposition melhor. O segundo é expertise de negócio, que é a capacidade de você pensar na necessidade latente de negócio para encaixar a tecnologia. E o terceiro é a capacidade de você fazer esse ciclo de prototipação, teste, experimentação e produção rápida. E a gente descobriu que também esses casos, em geral, eram combinações de grandes legos, que a gente chamou de flavors de IA generativa. Né? Ou seja, transformar áudio em texto é um pedacinho desse Lego. Dado que eu tenho um texto, eu resumir esse texto é um outro pedacinho desse Lego. Dado que eu tenho um texto resumido, extrair conteúdo desse resumo é um outro pedaço desse Lego. Então, tudo que em geral é Lego é uma boa ideia para você plataformar. Plataformar significa como é que eu posso tornar isso numa componente estrutural em que eu tenha mais pessoas que não necessariamente precisam dominar o low level, o deep level da tecnologia de GenAI, mas que conseguiriam fazer soluções muito intuitivas e inventivas compondo isso. Então, a Bridge é justamente esses serviços de AI encapsulados numa visão e numa expertise proprietária nossa, integrado com o nosso portfólio de dados, com a nossa plataforma de dados, e integrado com um quarto componente que passa a ser bastante importante no mundo de agentes, né? Porque agentes que a gente fala muito, né? Ou seja, pensa que são entidades que são capazes de entender missões e atribuições, realizar atividades
e potencializar a eficiência dessa atividade em grupos multidisciplinares. E aí tem a quarta componente, é que esses agentes precisam ter uma ação, né? Ou seja, legal, eu fiz um agente que ele vai me ajudar a fazer uma operação de Pix. Ele precisa tomar uma ação, que é faça o Pix, que é justamente o que a gente chama do nosso portfólio de Open APIs, que é justamente as ações que esses agentes podem tomar. Então, a Bridge, ela tangibiliza essa ambição nossa de fazer com que cada gestor de produto, cada gestor de negócio, da mesma maneira que hoje, quando ele pensa em criar um produto novo, ele pensa em quais canais de distribuição eu preciso colocar, quais são as soluções de atendimento que eu posso usar, quais são os mecanismos de autenticação que eu tenho, que ele pense quais são as tecnologias de AI que pode compor esse meu produto. E qual o tamanho desse negócio hoje? Você Ah, falou um montão, eu vejo todo dia hoje, usando, só vai crescendo, né? hoje a Bridge ela já tem habilitados mais de 2.000 serviços de AI, sejam LLMs, sejam serviços construídos por nós. A gente já tem uma centena de usuários É dentro isso. dela e tem centenas de casos de uso sendo experimentados e testados, com uma boa dezena de casos de uso, como alguns desses que a gente destacou aqui, já alavancando suas capacidades. Então, essa é a jornada que as empresas ainda não Entender. entenderam que devem percorrer, Então, e entendeu? assim, esse não é o fim, né? Não, Esse é o momento, esse é o é o começo. retrato. É o início, É o início, mas início. é o retrato. E se a gente puder, e claro que vocês já estão pensando na próxima evolução, no próximo retrato, E o nome né? é bom, né? Muito Bridge. bom, exato. Tá conectando. Bridge. Não tem, Perfeito. ele falou aqui as siglas, mas É. já quem bolou isso daí já pensou, essa grande rede neural do banco ali, totalmente conectada. Já tem um próximo passo, um caminho que vocês estão seguindo, assim, para onde vocês estão olhando? A gente tem hoje um trabalho muito forte de habilitar a Bridge para ter fluência em uma arquitetura, em uma topologia multi-agentes. A gente tem derivações importantes dessas capacidades de GenAI dentro do universo de tecnologia, é um trabalho muito forte que a gente trabalha com os nossos times de infra, de modernização tecnológica, de plataformas, que é justamente desde modernização de aplicações, onde, sim, temos aplicações legadas, temos aplicações que, se nós começássemos a fazê-las hoje, faríamos de tecnologia diferente, mas a grande verdade é que a gente as fez há 30 anos, né? A gente as fez há 20 anos e foram elas justamente que habilitaram essa trajetória de sucesso do banco. Agora é importante a gente modernizá-las. Então, GenAI tem um papel muito, muito relevante nessa reengenharia de aplicações legadas, de modernização de código, e também tem uma coisa bastante relevante para a gente no ciclo de desenvolvimento, né? Ou seja, independente desse exemplo que é bastante estratégico para a gente, modernização de aplicações, a gente pode acelerar o ciclo de desenvolvimento de soluções usando essa tecnologia. E é o ciclo todo, né? Eu acho que a gente tem sempre aquela armadilha de resumir na atividade de codificação, né? Ou seja, vou usar o meu Copilot para codificar, essa é uma aplicação super relevante, mas desde a escrita de histórias de negócio, ou seja, hoje essa tecnologia faz maravilhosamente bem essa conexão do que o negócio quer e do que a tecnologia pode viabilizar. Então, essa é uma atividade super importante. Geração de cenários de teste, certo? Execução de cenários de teste, monitoramento e entendimento de logs, certo? Então, a gente começa a trabalhar muito nessas aplicações orientadas à stack de tecnologia. A gente vê muito valor nisso, além de tudo aquilo que eu falei de impacto no negócio. Eu acho que toda a área hoje deve estar também demandando alguma coisa de O inteligência que a gente artificial. mais assim. tem são grandes especialistas de IA no banco agora, e isso é importante, porque justamente esses especialistas conseguem levar esse conhecimento para a sua área de domínio de expertise. E essas Isso é pessoas, importante. quando chegam no banco, já chegam com esse nível de experiência que vocês têm hoje lá. Como é que vocês fazem para capacitar os novos que Eu acho chegam? que, de maneira geral, Márcio, todo mundo que a gente traz para fazer parte, a gente quer que tenha, eu acho que esse mindset de pensar tecnologia aplicada para a construção do nosso negócio sustentável e crescendo, né? Ou seja, não necessariamente elas vão ter trabalhado com algo parecido com a Bridge, não necessariamente elas vão ser grandes experts em BIA, em chatbot, mas a convicção delas estarem vindo fazer parte da organização é que elas estão abertas e têm muito valor a doar para justamente complementar tudo aquilo que a gente sabe com as coisas que a gente ainda não sabe. Não, e é um diferencial porque hoje a juventude
tem certos receios de entrar em corporações que já É, estão no mercado por mais tempo, não têm uma cabeça tão aberta, tantos projetos inovadores, e isso é muito importante aí, o pessoal que está assistindo, para entender, olha, tem grandes corporações no Brasil com grandes ambições, com visões aí futurísticas e que elas podem se juntar aí e aplicar esse conhecimento. perfeito. É isso. Boa, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso tempo também. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer? Alguma última mensagem que vocês gostariam de dar para o pessoal? Eu acho que assim, a gente tem que pensar muito como essa tecnologia vai moldar, eu acho que nós como indivíduos, nós como sociedade e nós como parte de organizações, né? Então, a gente trouxe aqui, eu tive a oportunidade de compartilhar muitas experiências bem-sucedidas, mas é importante também que a gente tenha a humildade, o pragmatismo de dizer que, né, além das 2 ou 3 ou 4 grandes manchetes que a gente compartilha de coisas bem-sucedidas, a gente tem todas aquelas que não necessariamente foram bem-sucedidas em seu objetivo original, mas que seguramente foram bem-sucedidas no objetivo de garantir que as outras 4, 5, 6 tenham sido emblemáticas e relevantes, né? Então, acho que a NVIDIA, dentro do seu processo de desenvolvimento, deve passar É por assim, a isso. gente, a gente erra muito, aprende rápido e continua inovando. Não tem jeito. É o único jeito que você sai à frente. Então, E essa parceria também é importante, né? Assim, a NVIDIA estava próxima de você desde sempre, assim, ajudando e trazendo ideias e também referências de fora, de tudo que estava. a gente vinha conversando, a gente direta, indiretamente colabora e usa produtos de vários parceiros tecnológicos. NVIDIA, evidentemente, é um deles. Imagino que esteja desde o monitor que a gente usa até muito provavelmente foi base para serviços de LLM que a gente usa, serviços de infraestrutura que a gente usa para fazer treinamento. Então, sem dúvida nenhuma, é parte do nosso ecossistema, assim como o Bradesco é uma parte do ecossistema da NVIDIA, e Com por isso que certeza. ecossistemas são importantes. Exatamente. Márcio, para fechar, uma última mensagem? Que as pessoas continuem trabalhando com o IA. Bota isso na cabeça. É o novo colega de trabalho que não vai embora, não vai te incomodar de que está cansado de trabalhar, ele está ali para aprender contigo. Ele está só te ouvindo através dos seus inputs e ele vai melhorando o teu conhecimento. É isso. Perfeito. Com essa mensagem, a gente chega ao final da nossa 8ª temporada aqui do Vem Aí, da NVIDIA. Agradeço demais a presença aqui do Rafael Cavalcante, Chief Data, esse título seu também, né? É longo, Chief hein? Data and Analytics Rafael Officer Cavalcante é e suficiente. diretor de CRM do Bradesco, e o Márcio Aguiar, diretor de vendas Enterprise Latam da NVIDIA. Brigadão, pessoal. Você que nos acompanhou nessa temporada, se liga, porque muito em breve a gente já está lançando a 9ª, tá? Tem umas coisas muito legais vindo aí, se você não perdia. Até a próxima, pessoal. Valeu.